Nosso estudo de hoje está na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Paulo fala o seguinte: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Emmanuel vem comentar na lição do livro Caminho, Verdade e Vida, 148, Cuidado de si. Em toda parte, há pelotões do exército dos pessimistas de braços cruzados em desalento. Não compreendem o trabalho e a confiança, a serenidade e a fé viva, e costumam adotar frases de grande efeito condenando situações e criaturas. Às vezes esses soldados negativos são pessoas que assumiram a responsabilidade de orientar. Todavia, embora a importância de suas atribuições, permanecem enganados. As dificuldades terrestres efetivamente são enormes e os seus obstáculos reclamam grande esforço das almas nobres em trânsito no planeta. Mas é imprescindível não perder cada discípulo o cuidado consigo próprio. É indispensável vigiar o campo interno, valorizar as disciplinas e aceitá-las, bem como examinar as necessidades do coração. Esse procedimento conduz o espírito a horizontes mais vastos, efetuando imensa amplitude de compreensão dentro da qual abrigamos no íntimo santo respeito por todos os ciclos evolutivos, dilatando assim o patrimônio da esperança construtiva e do otimismo renovador. Ter cuidado consigo mesmo é trabalhar na salvação própria e na redenção alheia. Esse é o caminho lógico para a aquisição de valores eternos. Circunscrever-se o aprendiz aos excessos teóricos, furtando-se às edificações do serviço, é descansar nas margens do trabalho, situando-se pouco a pouco no terreno ingrato da crítica satânica sobre o que não foi objeto de sua atenção e de sua experiência. Muito interessante o texto de hoje, muito interessante, porque o Emmanuel vem chamar a nossa atenção para algumas pessoas que assumem um compromisso, mesmo que não lembrem desse compromisso, mas assumem o compromisso na interpretação e na divulgação de alguns princípios doutrinários. E ele vem chamar a atenção de que, conforme a gente coloca disciplina nesse trabalho, a gente vai ajudando, principalmente, em primeiro lugar, é claro, a nós mesmos. Mas, com certeza, a gente vai ajudando outras pessoas que também estão ouvindo. E isso é que vai fazendo uma coisa bastante interessante no nosso trabalho. Primeira coisa, é claro que quem conhece a mim, pessoalmente, sabe que todos nós aqui na Terra, eu falo por mim, tem muitos problemas ainda, muitos defeitos para corrigir, muitas lutas morais ainda pela frente. Mas é inegável que um estudo como esse, todo santo dia, ajuda muito, principalmente a mim. Porque eu tenho certeza que a única pessoa que foi assídua a todos esses estudos, em primeiro lugar, fui eu. Né? E por ter sido assíduo e por estar participando sempre dessa leitura e dessa reflexão, a gente vai aprendendo valores, tem uma ou outra que chama mais atenção, uma ou outra que liga aquele alarme para a gente, e a gente fica com aquela coisa na cabeça e vai ajustando a nossa vida de acordo com o que está sendo estudado. Porém, o que a gente vai aprendendo é que em todos os sentidos, não só o que eu estou falando aqui, que está me ajudando também, vem diretamente para mim, porque o primeiro ouvido que eu ouvo é esse, mas também vai para algumas pessoas que ouvem e agradecem com muito carinho, mas principalmente quando isso se transforma em atitudes, como diz aqui na frente, né? Aí se ajuda muito mais a mim e muito mais as pessoas que estão convivendo comigo, porque o exemplo arrasta. Não tem como você fugir disso. Então, quando ele chega nesse último parágrafo que ele fala que circunscrever-se o aprendiz aos excessos teóricos, furtando-se às edificações do serviço, é descansar nas margens do trabalho e situando-se pouco a pouco naquele terreno ingrato de crítica satânica. Ele usa crítica satânica, é o quê? É aquela crítica que vem querer te desanimar, que vem querer dizer que, na verdade, você falou muito e produziu quase nada ou nada. Acontece, em muitos casos, sim. Eu me lembro até
o Chico Xavier, uma vez, ele falando assim, foram perguntar para ele, né, num programa de entrevistas, aí, Chico, você não tem vontade de escrever um livro para você, seu mesmo? Aí ele falou, se eu parar para escrever, é claro que vai sair alguma coisa, porque é impossível eu estar recebendo tantos livros psicografados passando por mim e não aprender alguma coisa. Né? Aí ele complementa, falando, mas dessa vez, significa que outras vezes não foi assim, né? Dessa vez eu abro mão, eu renuncio para deixar só os espíritos trazer os trabalhos dele, trazer os livros dele. E a gente conhece todo mundo a história de Chico Xavier, né? Ele acabou não recebendo um centavo sequer por cada livro dele que foi publicado, que veio livros que são verdadeiras luzes das nossas vidas. Ele não aceitou qualquer paga em troca. Mas ele estava falando, olha, se eu quisesse escrever um livro, é claro que eu escreveria, inclusive com português fluente também, né? Passando pelas revisões das editoras, de português principalmente, mas daria para escrever tranquilamente. Mas o interessante é como Emmanuel pega esse texto e não deixa circunscrito apenas a atitude do orador. Porque a atitude do orador, ela começa a ficar vexatória com o tempo, se depois de um tempo razoável você continua falando e não praticando o que você está falando. Ela começa a ficar vexatória para a gente. Vexatória até mesmo no campo da consciência. Porque eu fico, meu Deus, como é que eu vou lá para frente de uma tribuna falar sobre um determinado assunto que não é só eu estar tendo dificuldade, eu não estou ainda oferecendo resistência moral nenhuma a esse assunto. E outra coisa, não só, eu não estou muito preocupado, vou ser muito sincero, com o que os espíritos estão vendo, não, porque todos que estamos aqui na Terra estamos em luta. Mas a gente está preocupado das nossas atitudes depois, ainda, além de não ajudarem as pessoas que estão nos ouvindo, ainda servirem mesmo de exemplo de rebeldia. De falar, tá vendo? Aí tá vendo? Ele que é palestrante, outro que fala lá na frente, fez isso, fez aquilo, por que eu não posso fazer também? E a pessoa entra de repente num círculo vicioso, aí acaba se comprometendo cada vez mais e se comprometendo porque observou um comportamento seu que não está batendo com aquilo que você está falando. Vai acontecer sim. Principalmente naquela pessoa que está saindo agora do zero e quer começar a fazer um trabalho, está dando os primeiros passos. Vai ter deslize, vai ficar titubeando durante o tempo, vai acontecer esse tipo de coisa. A gente tem que estar preparado. Mas a gente tem que estar preparado também para exercitar uma certa resistência moral, que ela vai acontecendo principalmente conforme a gente vai trocando o prazer do estudo, o prazer da iluminação de si mesmo, pelos prazeres que são enganadores, né? Que os prazeres fugidios da matéria, temporários da matéria. Vai chegar uma hora que a gente abandonando esse lado da matéria e trazendo o prazer real, que é o prazer do espírito para a gente, a coisa melhora. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso através de trabalho. Não tem como, gente. O coração muda. Eu já dei alguns exemplos aí várias vezes em estudos diversos, mas vamos pegar aqui. Por exemplo, você começa a trabalhar hoje entregando comida na rua, para morador de rua. No início o trabalho ele é frio. Né? Você vai lá, oferece um prato de quentinho para a pessoa recebe, você entrega e acabou. Mas com o tempo o teu coração vai batendo de uma maneira que depois você não consegue ter paz. Em nenhum lugar que você vai encontra um morador de rua. Parece que a tua antena fica ligada e no meio daquela multidão você só vai enxergar aquele morador de rua e ficar incomodado pelo estado dele. Aí a coisa começa a ficar legal. Aí você vai estar sempre andando com um dinheirinho dentro do bolso, sobrando para poder comprar um lanche para aquela pessoa, ou então ter sempre um tempinho para poder parar para conversar e tentar aconselhar aquela pessoa a voltar para sua família, ou então ir para um abrigo qualquer, algum lugar que tenha mais segurança. Mas quando esse tipo de coisa chega na gente, constrange a gente, o nosso coração, a gente começa a entrar nesse estado aqui. E aí sim, se as pessoas observam o que você está falando e ao mesmo tempo está envolvido com esses trabalhos, aquele exemplo ele pode contagiar e fazer diferença na vida das pessoas. Então, o versículo, só para a gente ler de novo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que ouvem. Fica aí o recado, né, lá de Paulo de Tarso para Timóteo e ao mesmo tempo de Emmanuel para a gente aí. Que Jesus nos abençoe hoje
e sempre.